Boa noite. No programa desta terça-feira, a gente fala sobre juventude e política. Nosso entrevistado é Ian Grangeiro, bacharel em Direito e primeiro suplente de vereador pelo MDB aqui em Mossoró. E mais, vereadores de Mossoró prestam homenagem a Elviro Rebouças. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você em várias cidades do Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, Vale do Açu, Seridó. Você que nos acompanha também fora do Rio Grande do Norte. Hoje o assunto é política e o envolvimento da juventude com a política partidária e eleitoral. O Ian Grangeiro disputou as eleições 2024, é suplente e vai falar um pouco sobre este trabalho, que exerce na política também. Você de casa participa, manda a sua mensagem através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 98802-8941. Ainda nesta edição a gente confere a nossa reportagem da sessão de hoje na Câmara de Mossoró, onde os vereadores prestaram homenagem ao empresário, economista e ex-vereador por 2 mandatos, Elviro Rebouças, que faleceu nesta segunda-feira e foi sepultado nesta terça-feira. A gente fala também um pouco sobre como foi essa cerimônia de despedida do grande Elviro Rebouças, que tanto contribuiu aqui para o desenvolvimento de Mossoró e era nosso colega apresentador aqui do Radar Econômico na TCM. Já já a gente traz mais informações da Câmara e desta despedida. Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, tem informação da Assembleia Legislativa, que debateu energia eólica aqui no Rio Grande do Norte. Acompanhe. A Assembleia Legislativa do Estado recebeu nesta sexta-feira uma reunião da mesa de diálogos da Secretaria-Geral da Presidência da República. A Secretaria-Geral da Presidência tem como atribuição principal o diálogo entre a sociedade e o governo, E algumas pautas que são a nível nacional, exigem um cuidado do governo para a gente poder fazer um diagnóstico qualificado que ajude a gente a ajustes normativos, no sentido de como a gente melhora as políticas públicas, como a gente melhora o planejamento estratégico, no caso da transição energética, incorporando o elemento socioambiental, além do elemento econômico. Nesse sentido, a mesa de diálogo organiza visitas de campo com comitivas interministeriais, vários ministérios da esplanada se somam. O tema trazido para o debate foram os impactos das eólicas no Rio Grande do Norte, sobretudo no município de Serra do Mel, na região oeste do estado. É importante a gente dizer que nós não somos contra as energias renováveis. O fato é que nós temos que considerar como elas são implementadas os parques eólicos aqui no Rio Grande do Norte. Especificamente o caso da Serra do Mel, que tem uma ação judicial que está em curso, Então a Presidência da República já havia vindo aqui há uns 3 meses atrás, fruto de um seminário, que a gente tinha feito os mandatos juntamente com a CUT e o movimento de energias renováveis. E o fato aqui é uma escuta que nós vamos estabelecer numa perspectiva de construir uma transição energética que seja adequada principalmente para os trabalhadores. O tema já foi debatido recentemente em uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. A gente vem buscando no Parlamento Estadual um regramento para que tenha condições específicas e qualidade possível para as vidas das pessoas que são atingidas pelas renováveis. A gente sabe que todo mundo aqui tem feito um debate muito responsável sobre a importância da transição energética, mas ao mesmo tempo com muita preocupação sobre os impactos disso na vida das pessoas, os efeitos na saúde, os efeitos sociais e a responsabilidade que esses empreendimentos precisam ter com a população. A reunião contou com a presença de representantes dos Ministérios da Saúde e de Minas e Energia, além da Secretaria-Geral da Presidência da República, IBAMA, INCRA e Governo do Estado. Essa discussão a gente já trouxe aqui no cenário político recentemente.
e a gente vai seguir acompanhando, porque realmente é um debate aqui no estado do Rio Grande do Norte que pode trazer sérios impactos, ainda mais quando a gente fala aqui do município de Serra do Mel. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com Ian Grangeiro, que é suplente de vereador aqui de Mossoró e é bacharel em Direito e está na política. Eu encontrei casualmente o Ian, que me falou que era suplente. E, de fato, você aí de casa que nos acompanha, você que é acostumado a ver aqui o cenário político TCM, normalmente a gente não traz aqui suplentes de vereadores, mas a gente traz quem gosta de política. E eu não faço uma relação entre um e outro, né? Porque, às vezes, a pessoa disputa uma eleição, não consegue a vitória e abandona ali a sua busca, né, por representatividade, o partido, enfim. E às vezes por isso é que a gente não chama alguns suplentes. Mas o Ian me contava que faz política, continua fazendo política e já está de olho também nas próximas eleições. E a gente vai falar sobre este protagonismo da juventude no meio da política. Ian Grangeiro, seja bem-vindo aqui ao cenário político TCM. Ian disputou a primeira eleição no ano passado. E o que fez você, tão jovem, e aí eu já pergunto também a sua idade, disputar uma eleição no município de Mossoró, uma grande cidade, o que fez você escolher um partido e cair na rua pedindo voto? Boa noite. Boa noite, Ivan Núvio, boa noite, telespectadores. Esse desejo político, ele vem desde muito cedo, né? Sempre me encontrei muito em uma condição de liderança, né? Tanto uma liderança de sala, uma liderança ali no meio de amigos, de organizar alguma coisa, até uma camisa de interclasse, coisas simples enquanto criança, né? E adolescente. E nessa perspectiva de liderança, me encontrei também no meu público, através também da Ordem Demolei, que me ajudou muito a desenvolver enquanto pessoa e também com relações pessoais. E aí, essa sede de tentar fazer algo pela sociedade, pela população moçoroense, não é? E por nossa juventude, me fez disputar essa eleição no ano passado, pela primeira vez. Já tive convites na eleição de 2020 para disputar o cargo de vereador. Achava que não estava pronto, né? E iria ingressar na universidade e tudo mais. E acredito que ser político exige uma preparação. Eu esperei esse tempo, me preparei melhor, estudei. Sou um amante da política, estudo muito política, o cenário municipal, estadual e também nacional. E me senti preparado e com 23 anos no ano passado, disputei minha primeira eleição, cheguei pertinho e pretendo continuar na vida pública. Pertinho, ficou ali na primeira suplência do MDB. Quem foi eleito pelo partido foi o vereador Cabo Davidson. E como foi essa escolha pelo MDB? Como foi essa campanha? Você acabou de dizer que se preparou para esta disputa. Tirou ali quantos votos e como foi a escolha do partido? Bom, eu tinha noção de que minha estrutura era pequena. Então, tinha que buscar um partido que me desse condição de disputar, não é? E foi uma escolha bem difícil. A gente escutou muitas propostas de outros partidos e também de federações, só que eu encontrei no MDB a chance de conseguir disputar, né? E aí, ali pertinho de fechar a janela partidária, eu já fui filiado ao Solidariedade, né? Lá em 2018 me filiei, fiz minha desfiliação, me filiei ao MDB. Eu acredito que fiz uma escolha certa, apesar de não estar eleito. Com meus 974 votos, foi o único partido que eu chegaria a ser primeiro suplente. Então a gente fez uma análise minuciosa, muito difícil, especialmente porque na minha casa não tem políticos. Ninguém nunca nem trabalhou em política, a não ser eu, né? Na campanha de 2022. Trabalhei na campanha de deputado, ajudei e corri atrás de voto, entendi como era a atmosfera de uma campanha, de quem está dentro mesmo, vivendo. E foi essa experiência que me fez correr atrás de voto em 2024. E era bem difícil, porque às vezes eu chegava para o meu pai ou para minha mãe, tem uma proposta de tal partido, tem essa proposta, isso ou aquilo, e eles não tinham experiência para dizer, meu filho, eu acho que é melhor isso, é melhor aquilo, mas consegui parar, pensar. Eu acredito que a gente chegou no melhor partido possível, né? Infelizmente a gente não chegou ao mandato
mas chegamos muito próximo. Isso dá um gás também para 2028, caso a gente chegue a disputar, que é do meu propósito, né? Mas no caso você falava que se dedicou aos estudos também. Não parou de estudar nesse meio, de fazer a campanha, de correr atrás do voto? Não. Como eu disse, eu sempre me preparei muito, né, para chegar em 2024 com condições de disputar a eleição. Então, eu estava no 9º período de Direito, lá na UERN, e aí eu adiantei algumas disciplinas para o 6º, 7º e 8º períodos, algumas do 9º, para quando chegasse no 9º período ter apenas 3 disciplinas para manter meu curso e não atrasar. Terminei regular, tudo tranquilo. Continuei trabalhando, estudando, fiz campanha. E uma campanha pé no chão, com pouca estrutura, mas com muita amizade e muita vontade de chegar à Câmara Municipal. Bem, a primeira sessão da Câmara de Mossoró desta semana começou com homenagem ao ex-vereador Elviro Rebouças, que faleceu nesta segunda-feira. O Poder Legislativo moçoroense amanheceu de luto. Com bandeiras a meio mastro, o presidente Genilson iniciou a sessão ordinária homenageando o economista e ex-vereador de Mossoró, Elviro Rebouças. Deus o levou, né? O saudoso Elviro Rebouças foi vereador desta casa, uma pessoa que tinha acesso direto a esse parlamento, em várias oportunidades. Conversei com o Elviro, ele falou da sua representação na condição de vereador, da importância do parlamento. Em seguida, vários vereadores comentaram com muito respeito a trajetória do ex-vereador por 2 mandatos, entre 1966 e 1974. Fez um bom trabalho em Mossoró, economista, empresário, então Mossoró perde muito, deixa uma lacuna muito grande com a partida do nosso amigo Elviro Rebouças. Foi eleito a primeira vez, foi eleito o vereador mais novo, né, de Mossoró. Não sei se Luquinha já ganhou para ele, né, Luquinha? E aqui quero registrar que ele foi vereador junto com o meu pai nesta casa, né, onde fez um brilhante trabalho. Foi 2 mandatos de vereador aí nesta casa, e a esposa dele, a saudosa Nina Rebouças, também foi vereador. Eu tive o prazer de ser vereador junto com ela, uma pessoa muito correta. O casal Elviro e Niná, né? Sempre trabalhando pelo bem do povo da cidade de Mossoró. A tribuna popular foi ocupada pela cirurgiã torácica Júlia Freitas, sobre o agosto branco. E aí eu faço uma pergunta aos senhores. Quantos de vocês já ouviram falar no agosto branco? Quantos de vocês conhecem o outubro rosa? E o novembro azul? Vocês sabiam que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo inteiro? Muito mais que o câncer de mama ou câncer de próstata. E a gente nunca ouviu falar sobre uma campanha pública sobre esse tema. E é isso que eu vim trazer aqui, luz a esse assunto. O Hospital Wilson Rosado, através do seu setor de oncologia, no 3318-9001, está recebendo pessoas para fazer uma triagem e, posteriormente, iniciar esse atendimento com essas pessoas que têm preposição de câncer de pulmão e também que têm algum sintoma. Então, convidar a população que procure o Hospital Wilson Rosado, lembrando que são pessoas que têm entre 50 e 70 anos e pessoas que foram tabagistas ou que são tabagistas. A temática saúde continuou nos discursos da tribuna. O vereador Lucas das Malhas destacou uma ação do Centro Especializado em Reabilitação. Um modelo inovador muito importante, o qual pegou todos os pacientes do CE, fez uma espécie de triagem com os profissionais indicados, né? Esses profissionais diziam quais eram os atendimentos necessários para esses pacientes. Esses pacientes já iam para o setor de regulação que foi instalado no próprio CE e já saía no dia lá com suas terapias todas marcadas. A vereadora Marleide Cunha denunciou a falta de cirurgias ginecológicas e a falta de insumos para a realização de exames. A nossa preocupação é chamar a atenção para essa problemática, para que o município resolva, realize as cirurgias, porque tem recursos do governo federal, do programa Agora Especialidades, tem uma pactuação de cirurgias eletivas aqui
e o município precisa começar a agilizar, porque senão esse recurso ele é repactuado com o comitê intergestores para outros municípios. A senhora também falou sobre insumos laboratoriais e o que é que está acontecendo sobre isso aqui em Mossoró? Olha, nós estamos com um problema aqui nos exames laboratoriais que não estão sendo feitos nas UPAs, agora estão sendo feitos só na UPA do BH, equipamentos lacrados, que a empresa mandou fechar os equipamentos, e eu fui buscar por quê? Eu estou em mãos aqui com o contrato que foi feito com a empresa RDF Distribuidora de produtos para a saúde. Esse contrato foi feito em 2023, olha só, com a série de insumos para os exames de todo tipo, hemograma, de glicose. E a grande questão é que não tem nenhum valor pago no portal da transparência sobre esse contrato aqui. E é um contrato que inicialmente era de 2,5 milhões de reais para essa empresa. Agora, nesses 6 meses de 2025, aumentou o valor, mais 1,5 milhão. E agora a prefeitura diz que o problema foi porque a empresa não estava cumprindo o contrato. Como não estava cumprindo o contrato, se o município renovou esse contrato agora? Sobre a questão das cirurgias, a Prefeitura enviou nota através da Secretaria Municipal de Saúde, informando que não procede a informação de que as cirurgias ginecológicas realizadas pela Prefeitura de Mossoró estão paralisadas. Esclarece, diz aqui a nota, que os procedimentos seguem sendo feitos normalmente no Hospital São Luís, unidade hospitalar contratada pela Prefeitura para a realização das cirurgias. Acrescenta que as equipes trabalham na contratação de mais hospitais, visando a ampliação da oferta de cirurgias eletivas à população. A nota finaliza dizendo que lamenta que alguns veículos de comunicação tenham disseminado informações sem a devida checagem e apuração, gerando desinformação à população. Reforçamos nosso compromisso com a verdade, a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, nota assinada por Almir Mariano, secretário municipal de saúde. Bem, a denúncia foi feita pela vereadora, né, na tribuna da casa. E sobre o secretário Almir Mariano, hoje lá na Câmara, inclusive, dentro de uma das falas lá, o vereador Petras, muitos já se posicionando como que o Almir já tivesse saído da secretaria. Inclusive, nos bastidores, informam que os móveis lá do gabinete de Almir, na Secretaria de Saúde, já haviam sido retirados. Enfim, sobre esta substituição, a gente checou junto ao Executivo moçoroense e até agora não tem uma informação oficial. Mas o que a gente tem escutado, né, no meio é que a Morgana Dantas poderá reassumir a pasta da saúde. Informação que também não é confirmada pela Prefeitura, a gente segue acompanhando. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Ian Grangeiro, que é suplente de vereador. Ian, no bloco anterior, você falava sobre a sua história, né, na disputa das eleições do ano passado. Mas raramente a gente vê algum jovem, né, nessa faixa aí dos 20 e poucos anos que tenha disputado um cargo eleitoral. Muitos filiados existem, sim, a partidos, mas que disputa, de fato, eu particularmente não tenho visto muito. O que está faltando hoje, né, para a juventude, para participar ativamente da política? Nós, enquanto jovens, temos um desafio muito grande, que é ter... como eu posso explicar? Ter... As pessoas verem a gente enquanto transformadores também, pessoas de responsabilidade. Né? Ser um protagonista enquanto jovem é muito difícil hoje no nosso meio. Porque as pessoas enxergam os jovens como irresponsáveis, como quem não tem experiência e tantas outras coisas que descredibilizam a juventude. E a gente vem com a proposta de mostrar que nós podemos sim fazer a diferença. E a minha vontade de disputar realmente as eleições em 24 não foi somente, claro, a representatividade de ir à Câmara, mas também de mostrar aos jovens que nós podemos protagonizar os nossos futuros, o nosso meio, que a gente pode dar a nossa parcela de contribuição para a sociedade, para que nós possamos fazer algo de diferente. Então, a juventude, às vezes, ela tem uma dificuldade de chegar a cargos de responsabilidade, não somente na política, mas em outras esferas sociais.
porque muita gente descredibiliza os jovens. E isso distancia muito, né? A gente acaba se desacreditando. Acha que não pode, acha que é muito difícil, mas é com essa perspectiva que nós entramos na eleição. Apesar de não ter tido uma vitória nas urnas, acredito que foi uma vitória política muito grande. E quando você observa os partidos têm essa preocupação de ter o jovem por perto, de ouvi-los na construção de uma pauta, na construção de propostas. O que você tem observado sobre os partidos e a inserção dessa juventude? Alguns partidos, sim, né? Tem até aquela subdivisão do Partido Jovem, né? Algumas siglas têm esse cuidado, mas outros ainda não. Principalmente alguns partidos mais tradicionais, eles ainda têm um trave, né? Com a juventude. Mas a gente tem quebrado barreiras. Até porque eu acho que a população hoje tem pedido rostos novos para a política de modo geral, né? A gente vê vários exemplos hoje no cenário nacional, estadual e até aqui em Mossoró, de alguns jovens se movimentando e chegando a ter mandato e dando sua contribuição à sociedade. Quando a gente fala sobre ideologia política, esquerda, direita, como é que você tem observado justamente este aspecto? Isso atrai o jovem para esse campo de debates ou afasta? De algum modo atrai, né? Algum tema mais polêmico, especialmente com as redes sociais. Alguns jovens acabam se atendo mais à política, mas uma política que às vezes é muito violenta, não de modo de via de fato, mas violenta no sentido de ter muito embate, que muitas vezes distancia outras pessoas da política. Tem gente que diz, não gosto de política porque tudo é briga, tudo. E essa polarização exacerbada tem dificultado os debates. Eu acredito muito mais em uma política um pouco mais equilibrada. A gente tem que ter lado e posição. Não dá para ficar sabonetando, né? Ali naquele nem um lado nem do outro. Eu não gosto disso. Acho que é um modo de fazer política errado, quando você não assume seu posicionamento. Mas também de entender que o outro lado tem pontos positivos, que tem que haver esse meio termo, essa conversa. E eu gosto muito de uma política mais equilibrada. De algum modo, traz algumas pessoas um debate mais acalorado e, de outro lado, também afasta. Então, eu sempre gosto de algo equilibrado. De a gente debater os pontos, mas de modo que as pessoas não se assustem e não se afastem daquele debate. Mas o jovem, quando vai discutir sobre esquerda, direita, sobre ou extrema esquerda ou extrema direita, você observa que ele está preparado para aquilo, que ele está qualificado para estas defesas, para essas decisões, porque muito o que se via antigamente, e eu tenho um colega que sempre reforça isso, que na juventude existe mais ali uma tendência da defesa da esquerda, mas quando cresce já muda de opinião e já vai para uma defesa de direita. Você acredita que existe essa qualificação nessa decisão? Em verdade, eu acho que está faltando qualificação não só na juventude, mas na sociedade geral. A gente vê muito especialista de Instagram, né? As pessoas dão opinião ali, as redes sociais deram voz a muita gente. Isso não é negativo, mas em alguns aspectos tem que ser melhorado. Às vezes a gente vê um vídeo que nem sempre é verdadeiro, é tendencioso, e acaba replicando e acha que aquilo é uma opinião correta, mas muitas vezes não está dentro da realidade. E a gente precisa se preparar melhor, né? Ler mais, estudar mais, buscar fontes seguras, e isso com certeza traria um cenário melhor para os debates, de modo geral. Bem, amigos e familiares se despediram na tarde desta terça-feira do empresário e economista Elviro Rebouças. A gente vai trazer daqui a pouquinho mais informações com relação ao sepultamento do economista, empresário, nosso colega aqui da TCM, Elviro Rebouças. E realmente a gente hoje passou o dia lembrando das nossas conversas, das nossas anedotas, né? Seu Elviro sempre vinha gravar às quartas-feiras à noite o Radar Econômico, que era exibido semanalmente às quintas-feiras, logo após aqui o cenário político TCM. Eu lembrava lá na 95 hoje à tarde, que sempre na despedida aqui do programa da quinta-feira, ele já havia me mandado mensagem no WhatsApp, né? Me lembrando sobre
o radar econômico e eu dizia: acorda, seu Elviro, vem aí o radar econômico. E aquilo, toda semana eu repetia, falava isso, né, para seu Elviro, e isso realmente mexe muito com a gente, né? Então, faleceu nessa segunda-feira. Hoje estive lá no velório, na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no centro da cidade. Realmente a gente foi se despedir, familiares, amigos, admiradores de seu Elviro Rebouças, e hoje aconteceu o sepultamento e o nosso jornalismo acompanhou. Antes da saída do cortejo fúnebre da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os familiares e amigos de Elviro Rebouças se reuniram para uma celebração de corpo presente, presidida por Padre Charles Lamartine. Everardo Rebouças falou em nome da família e agradeceu a presença de todos neste momento delicado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos quantos vieram com o seu último adeus ao irmão Elviro. Nós somos muito gratos por isso, e a Grécia aos filhos, eu peço que se concentre, se console e reze por ele, que é o melhor que faz a essa altura, né? Amiga de várias jornadas, Fafá Rosado destacou a importância do legado que Elviro Rebouças deixa para a sociedade moçoroense. Um homem que queria o desenvolvimento da cidade e sempre estando ao lado dos mais necessitados e do que pudesse contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da cidade de Mossoró. A diretora-presidente do Grupo TCM Telecom, Dona Zilene Medeiros, trouxe uma mensagem de conforto para os familiares e enalteceu os serviços prestados por Elviro. Até porque ele foi aqui na Terra um homem para servir a humanidade. Desde adolescentes, jovens, lembro bem, nas suas campanhas universitárias, na sequência foi se dedicando cada vez mais ao comércio, à indústria, ao seu trabalho dignificante, a nossa solidariedade, uma solidariedade de quem tem Deus no coração, entristece, mas ao mesmo tempo confia na vida eterna. Representando a Prefeitura de Mossoró, o vice-prefeito Marcos Medeiros também acompanhou a celebração. Conhecida aqui na cidade, das mais conhecidas da nossa cidade, e nós não poderíamos deixar de vir aqui prestar nossa solidariedade à família nesse momento de dor, aqui dizer que nós como prefeitura, tanto eu quanto o prefeito Wallace, estamos aí para ajudar no que for necessário, para dar um conforto melhor para a família. Durante o cortejo pelas ruas do centro da cidade, várias homenagens foram realizadas. Representantes da Câmara Municipal também externaram os sentimentos de pesar. O corpo de seu Elviro Rebouças chegou ao cemitério São Sebastião já no final da tarde para ser realizado o sepultamento. Logo na entrada, foi recebido com muita emoção e aplausos. Aí a despedida de seu Elviro Rebouças realmente entristeceu todos nós, né, que tinha esse convívio com o seu Elviro, e realmente a gente lamenta que Deus possa levar o conforto, né, para toda a família, para os amigos, enfim, que descanse em paz. Que o grande arquiteto do universo ilumine, né, toda a família de seu Elviro Rebouças. Bem, a gente segue o nosso cenário político, já recebendo aqui algumas mensagens, conversando aqui com o Ian. Estou recebendo aqui mensagem, mandando foto da televisão, o pessoal aqui. Valeu, obrigado aí ao Carlinhos, quem também está aqui conosco. Ian Grangeiro é um jovem qualificado, trabalhador e de bom caráter. Excelente quadro que merece ocupar espaços em nossa política. Obrigado aqui ao Rudinei. Valeu, Rudinei. Quem também está aqui mandando mensagem, nobre apresentador, o Senhor da vida vos abençoe. Obrigado, amém. Meu amigo Arthur Leite deixa aqui a mensagem: sucesso ao jovem Ian, admiro muito seu pai, Júnior Grangeiro, e avô paterno, senhor Cícero. Arthur Leite mandando mensagem aqui. O casal Nonato Gomes e Ageu William, direto lá do Van Rosado aqui conosco. Quem também manda mensagem é o João, diretor da UPA lá do Alto São Manuel. Jean Paul, contador da Ilha de Santa Luzia, parabeniza aqui o amigo Ian Grangeiro, semente que foi plantada.
você quiser, pode colher em 2026. Tem respaldo para isso, já está fazendo campanha o Jean Paul Contador. Bem, já que o Jean Paul mencionou aqui 2026, que é a próxima campanha, né, o próximo período eleitoral, Ian tem pretensões políticas para as eleições gerais? Bom, para 2026 a gente tem alguns quadros, né? Eu acho que é um pouco distante ainda, mas a gente não fecha essa condição que pode acontecer, né? 2026. Vou disputar ainda pleitos, não sei se ainda é 26 ou 28, mas estamos escutando propostas, entendendo se a gente vai entrar em um grupo para ajudar alguém ou se vai entrar para disputa direta. Mas acredito que a gente deva segurar para 28, só que ainda está em aberto essa definição. Ian, um questionamento que ficou do bloco anterior sobre as pautas defendidas pela juventude. O que está precisando ser falado? O que está precisando ser debatido? O que está precisando a classe política observar na juventude aqui em Mossoró? Primeiro, como eu disse, né, enxergar o jovem enquanto protagonista na sociedade. Isso é algo muito importante. É importante também que a gente traga condições de mercado de trabalho, que a gente prepare a juventude para que ela possa entrar qualificada no mercado de trabalho e possa exercer suas profissões, que possam se profissionalizar, que possam, como eu disse, protagonizar em várias esferas, não é? Seja na política, seja na medicina, seja no direito, seja na licenciatura, mas que a gente consiga trazer esse jovem para o mercado de trabalho. E algo que eu acho muito importante, né? Tanto que eu tenho um projeto social voltado para isso, para o esporte. Mossoró, infelizmente, ainda tem esse déficit com o esporte, né? Que para mim, é meio de transformação social. Quando a gente traz o jovem ali que tem disciplina, que trabalha em equipe, que tem várias outras coisas que podem ser passadas e ensinadas através do esporte, que Mossoró falha. Então, a gente tem que lutar para melhorar o esporte, para trazer o jovem, tirar o jovem da rua, onde está suscetível ali às drogas, ao mundo do crime, e inserir em alguns projetos. E mais importante do que ter projetos, acho que eu esqueci até o nome, tem um projeto no ginásio Pedro Ciarline, né, que tem algumas escolinhas de vôlei, basquete, futsal, só que é muito central. A gente tem que trazer esse tipo de trabalho para as periferias, onde a gente precisa mais, não é? Melhorar a educação de Mossoró, melhorar também outras políticas que deixem a juventude preparada para o futuro, não é? Até porque sem os jovens a gente não tem futuro. E era isso que a gente brigava na eleição, né? Lutava durante aquele período eleitoral para ser e chegar a fazer a diferença na Câmara Municipal pela juventude. Como também em outros aspectos, né? A gente precisa de saúde e segurança, que é o básico, e é algo que eu sinto que é uma deficiência muito grande no serviço público, de modo geral, no setor público, é a inclusão das pessoas atípicas hoje. Temos muitos jovens, muitas crianças que precisam de um cuidado especial, que precisam de uma educação inclusiva, e a gente ainda não está onde deveria estar. Precisamos melhorar muito e a juventude clama por isso. Ian, quando você menciona sobre estas pautas do esporte, da educação, da inclusão, você me falava aqui no intervalo que você é ali da região do Bom Jesus, que é uma região afastada, de fato periférica aqui de Mossoró, mas muito populosa. Então tem muita gente morando ali. E qual é a observação que se faz de onde você mora, do seu meio, da sua convivência sobre políticas públicas? Bom, a gente enxerga em Mossoró, nos centros, né, comerciais, como também em alguns bairros em específico que estão ali naquela esfera mais central, uma infraestrutura legal, uma infraestrutura boa. Mas quando a gente se afasta um pouco desse eixo, a gente enxerga uma deficiência muito grande ainda, né? O Bom Jesus não foge a essa realidade, né? Hoje um bairro muito grande, porque já se acopla ali ao Sumaré, como também ao Vila Jardim, que são os dois adjacentes ali ao Bom Jesus, que tem uma população muito grande, mas ainda continua com um posto de saúde só, tem as ruas com a dificuldade de infraestrutura, e a gente precisa de melhorar, né? E era uma das nossas propostas, de representar esses bairros mais afastados. A gente entende que o poder público muitas vezes não consegue chegar em todos os lugares.
E a gente tem que estar ali indicando e mostrando os caminhos para a gestão municipal quando se trata da vereança, né? Na sua fala sobre a liderança juvenil, como é que você trabalha nas redes sociais essas pautas? Como é que você informa, orienta ou denuncia muitas destas situações e cobra essas melhorias? Como é que você tem usado esse veículo de comunicação? Porque a rede social hoje é muito mais um veículo, de fato, de se comunicar do que propriamente daquela rede fechada, né? De rede social pessoal. Ela acaba sendo uma rede social profissional e para os políticos de fazer política. Como é que você tem usado isso? A gente tem usado a rede social enquanto uma arma, né, de disseminar o que tem acontecido na nossa cidade e disseminar também informações verdadeiras, né, do plano real de Mossoró, do que é que Mossoró passa. Como eu havia dito até antes de nós começarmos, uma estrutura pequena que a gente tem para trabalhar, para mostrar a realidade, para buscar melhorias, mas a gente tem que usar. E as redes sociais são muito importantes hoje. A gente tem feito um trabalho, tem uma equipe de voluntários que sempre me ajudam. Não tenho muita habilidade com edição e tudo. Acredito que tem um pouco mais de habilidade na parte de estar na frente das câmeras, né? E os meninos têm me ajudado, todo mundo voluntário, assim como foi na campanha também. E a gente tem usado as redes sociais de melhor forma para trazer a realidade sobre Mossoró. Tenho aqui a participação do Luiz Aires. Obrigado, Luiz Aires, aí do aeroporto. Ele destaca que ainda não foi repassado o recurso do IFA, dos agentes de saúde. Muito obrigado pela participação, tá bom, o Luiz Aires? Estou recebendo aqui uma informação também, antes de a gente seguir aqui para o fim do nosso programa de hoje. Estou recebendo informação de que o Rota 22 do PL vai trazer a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, e também Valdemar Costa Neto, presidente do PL no Brasil. A próxima parada do Rota 22 é sábado, agora, dia 16 de agosto, em Natal, com o seminário Região Metropolitana, a partir das 8 horas da manhã, no Olimpo Recepções, em Candelária. O evento contará com a presença da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, como convidado especial, assim como o presidente nacional, Valdemar Costa Neto, que será um dos palestrantes no evento. O Rota 22, de acordo aqui com informações da assessoria, mobiliza lideranças e a população do RN em torno de debates sobre o futuro do Estado e do país. A gente vai voltar a falar sobre este assunto. Portanto, aqui confirmado, Michele Bolsonaro neste sábado, dia 16, em Natal, assim como o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ian Grangeiro, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político TCM. Qual é a mensagem que fica, portanto, você que iniciou na política, tem feito esse trabalho, de trazer a juventude também para a política partidária e eleitoral. Que mensagem é essa que fica? Bom, primeiro queria agradecer, Vano, pelo espaço, de acreditar na juventude também, como eu havia dito no primeiro bloco, que muita gente desacredita dos jovens e que nós podemos sim fazer a diferença. Para você jovem que está nos assistindo, nos acompanhando, se interesse mais pela política, entenda mais, estude, compreenda porque a política está presente em todas as esferas, seja na educação, seja no nosso mercado de trabalho, seja na saúde, onde quer que a gente vá, a política está inserida. Então a população, de modo geral também, não só os jovens, tem que estar inteirados do que tem acontecido na política local, estadual e nacional. Então a mensagem que eu deixo aqui no fim é que você entenda melhor, escolha melhor também seus representantes, A gente precisa de representantes que entendam os anseios da população, que entendam o que a população está precisando e sejam realmente, e como o próprio nome diz, representantes do povo. Então, é essa perspectiva que eu trago para vocês e, mais uma vez, obrigado a vocês que também estavam nos assistindo aqui esta noite. Obrigado, Ian Grangeiro. Seja sempre bem-vindo aqui ao cenário político. A gente vai ver mais, do Ian por aí. Sei, será? A gente, claro, vai acompanhar se aparecer mais vezes o Ian Grangeiro na política aqui de Mossoró e do Rio Grande do Norte. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.